Normalmente, quando acontece algo diferente daquilo que nós queremos muito, vem coisa ruim na cabeça. Minha vida acabou, e agora? Tudo dá errado para mim, estou perdido. Aí é só estresse, tristeza, mágoa. O fato é que coisas diferentes do que a gente quer vão acontecer muitas vezes e é preciso saber lidar com isso. Por isso, nós convidamos para bater um papo aqui com a gente, o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, Elaine. Obrigado mais uma vez com você. A vocês. gente que agradece a sua vinda aqui. Bom, eu penso que uma das primeiras coisas é não entrar em desespero, né? Que é uma coisa que normalmente acontece quando dá tudo errado. Sim, uma das coisas fundamentais na vida de qualquer ser humano é saber lidar com frustrações. As frustrações acontecem sem avisar. Ninguém se prepara para frustrações. Na verdade, quando a gente planeja a nossa vida e lança os nossos projetos, os nossos sonhos, a gente sempre, invariavelmente, sempre esperamos o sucesso. Mas nós não sabemos lidar com o fracasso. E a geração do século XXI, menos ainda, Elaine. Porque a partir daquilo que a gente aprende nas escolas, né? As escolas não estão preparando os nossos filhos para o fracasso. Não levá-los ao fracasso, mas prepará-los quanto ao fracasso. E eu acho que a partir desse ponto da frustração, a gente começa a entender um pouquinho desse aspecto do que você está falando. Muitas vezes as pessoas falam, mas não, cheguei ao ponto final, não tem mais jeito, agora acabou minha vida, isso não podia ter acontecido comigo. Sempre tem jeito, não tem? Sempre tem jeito. É que as pessoas chegam, às vezes, no consultório e falam assim, mas eu tentei de tudo. Aí eu pergunto, o que é esse tudo? Quanto é o tudo para você? Normalmente respondem, tudo é tudo. Mas será que realmente tentamos tudo? A gente fala tudo, a gente pensa tudo? Especialmente nos momentos de angústia, no momento de estresse, no momento de ansiedade extrema, de preocupações, a gente acaba não conseguindo concentrar muito os nossos pensamentos, a nossa imaginação, e aí a gente acaba fugindo um pouco. E é melhor fugir. É melhor a gente achar um lugar onde a gente se conforte, a gente encontre um consolo, do que a gente enfrentar situações angustiantes, né? A gente pode dizer que muitas vezes a pessoa entra numa situação até de achar que o mundo acabou e tal, por eu vou usar uma palavra talvez meio forte, mas por uma birra, porque talvez se olhasse de um outro aspecto, se conseguisse olhar de um outro ângulo, Sim. Teria uma tranquilidade maior para encarar o problema? Eu costumo dizer que a pessoa precisa, normalmente, para entender os conflitos ao redor de si, ela precisa sair do foco, do centro. É como estar no meio de uma tempestade. Você está no meio de uma tempestade com muito vento, muita água, e você não consegue visualizar nada. Agora, se você for tirado dali por uma mãozinha mágica, vamos dizer assim, e colocado acima ou bem longe, você vai ver que aquela tempestade tem um certo volume, que ela tem um início, que ela tem um fim. Mas quando você está inserido no problema, na situação angustiante, você não consegue dimensionar. É como você falou, ela não consegue perceber outras possibilidades. E aí começa o desespero. E o grande problema do desespero, que é desesperar, tirar a esperança, né? Rubem Alves falava isso, que existe o verbo esperar, de aguardar, e tem o verbo esperançar, de cativar, de cultivar, de plantar uma esperança. Aí a esperança some. Enquanto quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue ver as saídas, a esperança some. Não tem jeito. A gente fala muito também daquela coisa da resiliência, né? Da aceitação. Porque muitas vezes, se você aceitar, não dá para falar em todas as situações que é fácil, claro que não é, né? Estamos falando de desespero. Sem dúvida. Mas a aceitação pode trazer uma nova perspectiva para isso. Pois é, a resiliência é essa capacidade da gente se dobrar e não quebrar. Na verdade, Elaine, todos nós somos assim. Muitas vezes a gente é tão castigado que a gente acaba desistindo. E não é porque quebramos, é porque a gente parou de resistir. Então, essa capacidade de resistir, de levantar de novo, depende muito de vários fatores. E é óbvio que o principal e fundamental deles é o nosso desejo. Na psicanálise, a gente fala que, uma das palavras-chave na psicanálise, a gente fala que é o desejo. O
O desejo é que constrói a pessoa. Como é que está o desejo? Agora, se eu tenho uma vida regular, vamos dizer assim, com não tantas angústias, lutas, percalços, o meu desejo está bem animado, ele está bem forte, ele está bem estimulado. Mas se eu tenho muita frustração, se eu tenho muito embate na vida, eu não tenho muita vontade. Se a conversa com uma pessoa que está pré-depressiva ou num estado de depressão, até mesmo avançado, ela não tem vontade de nada. E aí você começa a conversar com ela, ver toda aquela angústia que ela passou, ela foi apanhando e desanimou. Na verdade, como você disse, ela não consegue encontrar os pontos de saída. E tem como encontrar. Ah, sem dúvida. E, na verdade, começa dentro dela mesma. Ela precisa se reconhecer, precisa encontrar as forças que foram perdidas nesses passos anteriores da sua vida, reconhecer que ela depende de outras pessoas, reconhecer até que mesmo, muitas vezes, se ela tiver uma fé genuína naquilo que é o transcendental, que nós chamamos de Deus, né? do que transcende a nossa realidade, do intangível, isso também ajuda. Agora, é preciso que a pessoa tenha uma força de vontade, tenha um mínimo possível de vontade para construir esse processo. Eu costumo muitas vezes pensar que na dor, na situação difícil da vida da gente, é que está o aprendizado. É uma forma de olhar também para que não doa tanto? Sem dúvida. Se nós encararmos o nosso cair no chão como uma derrota, nós nunca vamos ter a capacidade de levantar, porque aí eu vou ter que começar uma nova luta. Agora, as lutas são feitas de quedas na lona e levantar-se, até que seja nocauteado. Mas acontece que as pessoas muitas vezes estão encarando o primeiro toque no chão como um nocaute, como a desgraça. Você tem razão quando diz que nós precisamos aprender a fazer de cada uma das nossas frustrações, das nossas derrotas, um degrau. E a cada um desses degraus nós vamos subindo. Subindo e superando. É claro que eu estou falando de uma maneira aqui que parece ser muito fácil, e a gente sabe que não é fácil. Por isso nós precisamos de ajuda, precisamos de conselho, precisamos muitas vezes de uma terapia, de um conselheiro, de alguém da família que seja um suporte, do ombro, daquele que sustenta, que dá apoio. Não é fácil, sozinho a gente não consegue. Mas é sempre bom acreditar, né? Sem dúvida. Acreditar é o melhor negócio que existe na face da Terra. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar em Deus, precisa acreditar nas pessoas. Não estou dizendo de confiar, acreditar é diferente. Né? A Bíblia dá um conselho interessante: maldito o homem que confia no homem, mas diz na sequência, na força do seu próprio braço. Então a gente precisa depender, e o melhor caminho não é ser independente, e não é ser dependente. O melhor caminho é ser interdependente. Legal. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você, mais uma vez.